Alô, pessoal, Jânio, Sérgio e Bob, como vão Salve, vocês? salve, salve. Salve, salve. Você estava na Bahia, né, Bob? Vitória da Conquista. Rapaz, soube que é grande latifundiário lá, viu? Em É, Vitória da Conquista. certamente. É como o Ronald Golias tinha um terreno 7x4. E você, meu amigo Jânio, cadê você com sua voz e sua força? Eu estava sentindo falta nos últimos programas do anúncio que nos antecede de oftalmologia. Oftalmologia. Inovação em equipamento. Muito bom, muito bom. Voltou hoje. Pois Estou é, mais Sérgio Augusto tranquilo. também, querido, estamos juntos aqui. Bom, vamos começar. Tem um assunto que certamente é o mais importante por enquanto, não é o único, que é a eleição, não somente a eleição, mas a forma com que aconteceu a eleição de Donald Trump, que se falava de uma eleição apertada, ia ser disputada palmo a palmo, ninguém tinha coragem de dizer quem seria o vencedor. Foi um banho completo. Jânio, comecemos por você. Eleição de Donald Trump, da forma que foi. Bom, não nos compete responder pelos pesquisadores, pelos institutos e, enfim, instituições de pesquisa, mas, de qualquer maneira, eu acho que precisamos fazer uma reflexão sobre isso, porque as pesquisas têm tido uma influência gigantesca nas eleições. No Brasil, a nossa experiência nesse sentido é enorme. Tivemos o eleitorado todo sob influência das pesquisas e reconhecendo, embora que os pesquisadores se esforcem por apresentar alguma coisa próxima da fidelidade à opinião eleitoral, na verdade não nos oferecem nenhuma segurança a respeito disso e, no entanto, influenciam nas eleições, né? É preciso refletir mais sobre isso. As eleições não podem, ou pelo menos não devem, estar sujeitas a influências fora daquilo que elas são, que é o âmbito real da escolha popular, como dizem, de governantes. Nos Estados Unidos nem é propriamente a escolha popular, porque, embora eles se considerem pais, mães, irmãos e filhos da democracia, na verdade a eleição lá é indireta. E esse indireta aí, no caso, significa sob controle da elite política, elite entre aspas, mas de qualquer maneira, é o grupo, a corrente predominante socialmente e, por consequência, politicamente. Vamos ter uma provável confirmação do Trump, porque a vitória dele foi suficiente para maioria tranquila no colégio eleitoral, mas isso não exclui o direito, a possibilidade de que, de repente, os delegados, nesta ou em outra eleição qualquer, não acompanhem o voto da maioria, o que, aliás, já aconteceu, não é novidade. A Hillary Clinton, por exemplo, venceu a disputa dita popular com Trump, mas perdeu no colégio eleitoral. Então, eu acho que, se os americanos quiserem refletir sobre isso, sobre esse tão complicado sistema eleitoral deles, e tão infiel em geral, ou pelo menos muitas vezes, é lá problema deles. Mas vamos aproveitar esse acontecimento e começar a refletir aqui em maneiras novas de tratar a presença das pesquisas nas eleições brasileiras,
como uma força até agora tão influente e inquietante agora, mais inquietante. Mas desse problema das pesquisas, dessas limitações das pesquisas, que não sabemos exatamente quais são, tem o problema das fake news, que também é um fenômeno relativamente recente em cima das eleições. Quer dizer, é uma coisa que não podemos separar uma das outras. Não é só um problema de pesquisa de opinião pública, É ou de verdade. técnica, ou de técnica de opinião pública. Mas as fake news já estão em discussão, inclusive discussão judicial, jurídica, mas as pesquisas não. Dado o interesse econômico, financeiro de empresas de comunicação nas pesquisas, ficou difícil tratar disso no Congresso e muito mais difícil nos próprios meios de comunicação. Mas a necessidade dessa atenção está gritante aí a partir do que aconteceu com as pesquisas dando um resultado e o eleitorado levando a outro nos Estados Unidos. Sem dúvida. Bob, qual a sua opinião sobre isso, sobre a eleição de Trump? Eu vou dar um sobrevoo aqui, tá? Um pouco mais amplo, né? Vou me demorar um pouquinho, mas a eleição nos Estados Unidos nos impacta de várias maneiras. Tem o político, o econômico, esse tema que o Jânio já tocou aí, o geopolítico, mas não só. Eu pediria ao Danilo, que tem aí no ponto um videozinho de 10 segundos para ele botar no ar. A partir desse videozinho eu falo assim que ele botar no ar esse Good vídeo aí. morning, my fellow colleagues. As Braulio asked, I would like to congratulate Mr. Donald Trump for winning the election yesterday. Isso é na Assembleia Bob, Legislativa. aí você tá de sacanagem, rapaz. Você tá querendo. Bota então, rapaz, o senador do Ceará falando inglês para Elon Musk. Isso. Pô, E diz, peraí, rapaz. e diz também que em Camboriú, em Santa Catarina, tem grandes comemorações por causa da vitória do Trump, né? Então eu queria começar meu sobrevoo por aí. Não, e ontem em São José dos Campos, se eu não me engano, teve Aham. motociata com buzinaço de noite, festejando a vitória do Trump. Exatamente. A Califórnia, ali na região da Califórnia brasileira, Ribeirão Preto, São José dos Pretos, aí por aí vai. A velocidade e o bombardeio incessante de notícias por múltiplos meios nessa era das big techs criam sempre um estado de frenesi, tensão e ansiedade incessante, seja qual for o tema. Esse estado será submetido imediatamente e inevitavelmente a uma outra onda de frenesi, tensão e ansiedade, né? Os fatos, obviamente, são importantes ou muito importantes, mas milhões ou bilhões já não conseguem viver sem essa dose diária de tensão e ansiedade, e ficamos todos prisioneiros dessa coisa. Daqui a algumas horas ou dias, caindo a audiência, o Trump, a eleição americana, já estará no rodapé das manchetes. Sempre foi assim, mas nunca, a gente sabe disso, a humanidade viveu isso nessa intensidade e velocidade. Há 2 semanas, dezenas de canais no YouTube no Brasil e outras redes sociais, com manchetes forçando a barra total, tratavam, para quem frequenta YouTube e fica vendo, de um único tema, basicamente: Vini Júnior e a bola de ouro. Era uma chuva de Vini Júnior na internet. Agora, essa figura trágica que é o Trump, que a gente já conhece, e a Câmara, que mesmo não conhecendo, soava como algo com menos riscos. Só a cobertura simples das convenções republicana e democrata já mostra a diferença que existe. A convenção democrática é multicolorida e multiétnica, a convenção republicana é bicolor, brancos, brancas e ternos e vestidos escuros. Quem já foi viu como é que é, né? É sabido também que as abordagens nos Estados Unidos em relação aos seus interesses estratégicos diferem de democratas e republicanos.
mas no que é interesse estratégico, eles estão sempre fechados na hora H, fecham sempre com as mesmas coisas, né? E por isso eu fui conversar com muita gente do ramo nessas últimas horas, e sem deixar de lado quem é o Trump e os claros riscos da internacional de direita, inclusive para o Brasil também, né? Existiriam problemas também se fosse a Câmara, só para lembrar, e eu vou alinhavar aqui alguma coisa, né? Desde Obama, os democratas se deixam levar mais pelo chamado complexo industrial militar e o Departamento de Estado profundo e a obsessão pelo regime alheio, pela mudança do regime alheio em outros cantos. E os republicanos, dizem esses diplomatas que tratam isso com muita frequência, tendem a ser mais realistas e menos moralistas. Que Trump, por exemplo, com relação a Putin, com quem ele tem uma relação muito particular e estranha, talvez ele consiga acalmar as relações com a Rússia e com Israel, sabendo que Netanyahu e Trump já não se deram bem na gestão passada. E que o foco do Trump, na verdade, é um foco, pelo menos o anunciado, e tendo em vista o que foi o passado, é um foco para dentro, mais até para dentro do que para fora. Isolacionismo, barreiras comerciais, expulsão de imigrantes, etc. Claro que sem deixar de lado o que é o poder norte-americano no mundo. E problemas, até por conta desse isolamento e negacionismo, protecionismo, devem surgir para o Brasil no comércio exterior e no impacto junto ao militarismo, que aqui, de uma maneira, um reducionismo talvez insuficiente, a gente chama de bolsonarismo, né? E há suspeitas, por exemplo, já de flancos abertos para os Estados Unidos e aliados em algumas áreas, negócios militares, por exemplo, e a recusa do Brasil de fazer parte, pelo menos por hora, da chamada Rota da Seda proposta pela China. E há uma suspeita de que seria para não criar um contencioso a mais com Washington, né? Agora, a reação, vou passar um pouco pela reação do mundo ocidental à eleição do Trump. Por parte da direita, extrema-direita, comemoração, festejos, etc., inclusive em São José do Rio Preto, Assembleia do Maranhão e Canberra, né? Agora, já os maiores jornais do mundo, chamados liberais, não liberais à brasileira, que é a direita, a extrema-direita, né? Eu vou citar o New York Times, o Guardian e El País. Para o New York Times, foi uma escolha perigosa que ameaça a democracia e leva os Estados Unidos a um caminho precário que não permite previsões. O Guardian britânico diz que Trump ameaça a liberdade de imprensa nos Estados Unidos e em outros países e que a vitória trumpista é devastadora para a história dos Estados Unidos e não apenas, e que virão implicações dramáticas para guerras como a Ucrânia e o chamado Oriente Médio. Da mesma forma, a vitória de Trump, dramática para a questão ambiental, a crise climática e para os direitos reprodutivos das mulheres. O espanhol El País lembra que Trump se tornou imune a escândalos, como aqui, por exemplo, foram Bolsonaro e família até o momento. Não mais imune a escândalos, mas não sofreram ainda punições de qualquer ordem por conta de tudo que a gente assistiu, viu e viveu. O principal jornal da Espanha resume assim: o novo triunfo de um político demagogo e populista, mas ao mesmo tempo carismático, representa um terremoto para o futuro dos Estados Unidos e do mundo. O Washington Post foi frouxo, mas aí acho que o Sérgio vai falar um pouco disso daqui a pouco, então eu vou deixar para lá, que é o Washington Post do Jeff Bezos, o dono da Amazon. O Le Monde, da França, escreveu sobre o fim de um mundo americano. O texto fala de uma mudança radical na direção do país, com o abandono do papel tradicional de superpotência global e a adoção de uma postura mais isolacionista e nacionalista. Descreve a campanha de Trump como marcada pelo populismo virulento, misoginia e racismo sem precedentes e uma péssima sinalização para mulheres, imigrantes e para a democracia de uma maneira geral. O Le Monde tem uma fratura na Europa, supondo que Trump cessará a ajuda à Ucrânia e pode negociar uma paz favorável à Rússia de Putin. Diz o Le Monde. As consequências de um desfecho tão desastroso irão muito além do destino da Ucrânia. Elas afetarão a segurança do continente europeu em geral. E o principal jornal de Israel, o Haaretz, trouxe na capa uma questão.
O que os democratas podem aprender com a oposição anti-Netanyahu de Israel? E respondeu com algo que serve de reflexão também para o Brasil. Disse: os democratas serão forçados a passar por um acerto de contas, especialmente depois que a campanha de Câmara priorizou tão claramente o envolvimento dos eleitores de centro-direita em vez de apresentar uma visão verdadeiramente progressista. François Villeroy, do Banco Central, diz que a eleição norte-americana é um sinal de alerta para a Europa, que existe o risco de levar a um déficit maior e mais inflação nos Estados Unidos. Ponto. Claro que a eleição norte dos Estados Unidos interessa ao Brasil, interessa ao mundo, mas ficar aqui, como eu estou vendo muita gente lamentando nos terrenos baldios, não vai ser solução alguma. O que o Brasil tem que fazer, entendo, é olhar para a sua história recente e tomar suas decisões, por exemplo, no circuito do judiciário. Bagrinhos às pencas foram presos depois do 8 de janeiro, da encenação golpista do 8 de janeiro, mas há inquéritos em profusão, alguns deles, como fake news, gabinete do ódio, já há mais de 4 anos, e o que cabe fazer agora é julgar o que há para ser julgado sobre militares e Bolsonaro. Condenar quem é culpado, inocentar quem é inocente e essa espera do tempo político ajuda os que não querem punição para quem cometeu graves crimes, crimes que o país assistiu e viveu. Esperas levam a armadilhas como as que agora nós temos em relação à eleição recém-finda em São Paulo. Pablo Marçal cometeu crimes de fácil e rápida investigação por parte dos tribunais eleitorais. Faltou presteza à justiça eleitoral para julgá-lo e decidir a punição. E agora estão numa sinuca, porque o governador Tarcísio de Freitas, pré-candidato à presidência, também cometeu grave crime eleitoral, quando no dia da eleição disse que o PCC teria ordenado votos em bolos, caminhando para o fim. Tarcísio jogou uma boia para Pablo Marçal. Como punir com severidade o Pablo Marçal e não punir o candidato dos militares, empresários, partidos políticos de direita, etc., o pré-candidato, que é o Tarcísio de Freitas. E uma aposta, já 2 anos antes. Se escapar da punição, o Pablo Marçal vai ser um fortíssimo candidato à presidência da República. Eu tenho falado com gente do país todo, Amazonas, dos fundos do Nordeste, em Vitória da Conquista. Onde eu fui, Pablo Marçal, as pessoas querem saber de Pablo Marçal. Então, de saída, Tarcísio de Freitas, Caiado, Zema, Eduardo Leite, que botem as suas barbinhas de molho se esse cidadão não for punido, e não faltam temas para puni-lo, porque esse cidadão, se for candidato, vai ser um candidato fortíssimo na eleição de 2026 e já dá para sentir o cheiro e o barulho. Olha, agora eu queria introduzir um outro elemento nessa eleição que, para mim, eu acho que é um freio de arrumação, deveria ser aqui para o Brasil. Eu vou explicar o que eu acho. Donald Trump fez uma campanha terrível, ele tem um passado terrível, e, no entanto, ele foi eleito por uma maioria que há muito tempo não tem. Conseguiu maioria de governadores, Senado e Câmara de Deputados. Ele conseguiu o voto de negros, de latinos, de imigrantes, de mulheres. Então, o que é que me preocupa? E vi até uma jornalista, escritora, Patrícia Campos Melo, dizer que Câmara oferecia, como é que ela disse, Nadélia? Oferecia... Legumes. Hein? Legumes. Legumes e o eleitorado queria carne. Legumes, oferecia comida sem glúten, não é? E Donald Trump foi no povão mesmo. E a gente vê que aqui também os chamados progressistas perderam o diálogo com a grande massa do povo brasileiro. Então, isso para mim é um recado assim daqueles mais fortes disso tudo. Quer dizer, você pega um sujeito
teve um governo terrível. Diz o que quer e o que não quer, dos maiores absurdos contra qualquer avanço da humanidade. E ainda assim é ovacionado, dão a ele um cheque quase em branco. Ora, é claro que isso vai ter um reflexo nas eleições brasileiras, não somente pelo fortalecimento da extrema-direita, como a deixar claro que os progressistas ou a esquerda perderam a capacidade de se comunicar, de sensibilizar, de dialogar com o nosso povo. E aí, Jânio, o que você acha disso? Eu acho que a crise, concordo com tudo isso que você disse, mas acho que a crise tem ainda um outro aspecto, um aspecto essencial, central, que é a perda da capacidade de reflexão, de criar as ideias adequadas ao tempo que se está vivendo, as propostas adequadas ao tempo que se está vivendo. Isso não está acontecendo só no Brasil. Está acontecendo nas correntes democráticas do mundo praticamente todo, ao que eu saiba, do mundo todo. Eu não vejo o surgimento de nenhum programa novo, de nenhuma forma nova de propor uma campanha, de propor uma candidatura. Também não vejo nada de novo na área partidária, muito pelo contrário, os partidos todos estão numa decadência, numa degradação vergonhosa, uma coisa sem nenhuma reação, estão degringolando, já não são partidos nem aqui, nem em lugar nenhum, né? Agora mesmo no Japão, o partido do governo tomou uma tunda daquelas e nada muda nessa área, na área da ideia, do pensamento, da criatividade política. Então, isso se junta como um reforço, talvez como causa dessa dificuldade de diálogo dos favoráveis à democracia com os eleitorados em geral. O crescimento, por exemplo, da direita na França se deve em grande parte a isso, né? É uma indignação com nada que é hoje a opinião democrática na França, né? Nenhuma proposta, nenhuma ideia. O problema da imigração e dos imigrantes já instalados na França é gigantesco, cresce, cria novas facetas, novos braços, e nada, de novo, sai do pensamento democrático. Nada. O mundo hoje é completamente diferente do que era do ponto de vista político, em grande parte também do ponto de vista social, há apenas 20 anos, 20 e poucos anos, na virada do século. Isso. E não surgiu nenhum programa novo e atualizado, capaz de interpretar essa realidade, de oferecer uma perspectiva a uma corrente eleitoral a partir de uma visão mais profunda, mais densa, mais cuidadosa do que é essa realidade que se vive. Estamos todos numa perplexidade enorme, todos dizemos que o mundo está muito maluco, que as coisas, enfim, a vida em geral está passando por transformações imensas e não sai nada de novo daí. Perplexos e à beira da extinção por causa do problema climático, que é uma coisa terrível e que é outra questão que nós, com a qual jamais tínhamos até então
estabelecido uma relação, ou, no caso, uma punição tão drástica desde quando? Quando é que começou a discussão em torno do agravamento da crise climática? É uma coisa de quantos anos? Já nos anos 80, no início dos 90, bastante. Mas de qualquer maneira, o que foi feito de lá, né? Até agora. Isso é uma coisa até que recente para a gente, uma grande questão, a maior de todas, talvez. E aí vem a questão da manipulação da opinião e da informação, fake news. Então é um complô de coisas negativas e nós não estamos conseguindo combater isso tudo, não. Enfrentar, pelo menos. Depois que o Sérgio falar alguma coisa aqui sobre a eleição norte-americana, eu acho que eu vou dar um palpite também nisso. Então vamos. Não, eu só queria lembrar que uma coisa que me pareceu bastante simbólica é que foi a segunda vez que o Trump concorreu com uma mulher. É verdade. As duas. Quer dizer, o Supremo misógino venceu duas eleições em cima de duas mulheres. Eu achei isso uma coisa simbolicamente Essa frase poderosa. aí é perigosa, hein? Hã? Essa frase é perigosa. Venceu Ela em é perigosa. cima Ela de é, duas mulheres, né? ela é propositalmente perigosa. E eu achei isso uma curiosidade, uma coincidência terrível no caso do Trump, né? E simbolicamente. Olha, eu acho que nesse assunto que o Jânio tocou, o Haaretz toca na questão de uma certa forma quando diz que Câmara priorizou claramente o envolvimento dos eleitores de centro-direita em vez de ter um recado novo. E aí eu queria voltar ao fenômeno Pablo Marçal. Diante de tudo que nós estamos falando aqui, porque o que esse cidadão sinalizou é, diante da mudança extraordinária no mundo do trabalho, no mundo da informação digital, etc., etc., e da ascensão no Brasil pela direita do chamado neopentecostalismo, ele usou duas expressões que são, na verdade, venda de terreno no além e na lua, e que não significam a rigor nada, não carregam nenhum programa de governo, que é empreendedorismo e prosperidade. Ou seja, como as pessoas não têm nada e não há um discurso novo, não há propostas, é isso que não há uma proposta nem na forma, nem no conteúdo, ele fica vendendo esse terreno no além e na lua e as pessoas embarcaram. Porque estão de saco cheio de ouvir a mesma coisa, a mesma churumela, e governos que, quando chegam, não têm condições de cumprir tudo aquilo que prometeram. A começar por Mitterrand, na França, lá atrás, né? Que deu aquela guinada do discurso para a prática. Né? Então, isso tem um buraco aí. Isso que o Jânio fala é o buraco que tem, que passa pelo conteúdo, mas que passa também pela forma. E esse cidadão soube se aproveitar da forma para vender um treco. E, obviamente, funcionou. Se ele não comete aquele erro na véspera da eleição, ele não só estaria no segundo turno, como eu acho que ele venceria a eleição. Então, o favor que ele prestou é mostrar aonde está o buraco. E como é que ele joga nesse buraco? Ele joga usando os meios disponíveis, que é o digital, desta maneira que ele sabe usar, como poucos que soube usar, e que o Trump também usou. Usou de uma maneira extraordinária e não souberam, as pesquisas sequer conseguiram captar a profundidade daquilo. Então, aí é que está o buraco. O mundo do trabalho mudou de uma maneira radical, a informação, a transmissão da informação mudou de uma maneira também radical, e ninguém está compreendendo isso, não é no Brasil, é no mundo. Né? Os poucos que estão compreendendo jogam com isso. Putin, por exemplo, joga com isso. Isso está naquele livro, um livro que eu já citei aqui algumas vezes, está até aqui esse livro, o Mago do Kremlin. Ali conta como é que ele monta o aparato de informação e de ataque, uso da tecnologia, né? Como é que ele montou aquilo. Então, passa por aí. Então, tem um buraco nas relações de trabalho e
Quem está sabendo ocupar isso está se saindo bem, extraordinariamente bem. Agora, Bob, você, quando puxa isso para o Brasil, você puxa muito em Marçal, que está certo, eu concordo inteiramente. Porque ele soube ver o buraco. Eu sei, mas acontece que agora esse buraco está exposto e não vai ser usado só por ele. Isso de um lado. E do outro lado, a insignificância partidária. Essa parte que Jânio falou é fundamental. Você Aham, não vê uma claro, proposta nova, uma coisa que emocione as pessoas, que diga, pô, nessa eu vou. Não vê, não vê. não tem. Não vê, E não tem. mas isso que E nós vamos aconteceu. ter eleição daqui a 2 anos para o presidente da República, 2/3 do Senado, Câmara dos Deputados, governadores e assembleias. E se a gente continua nessa que está, bom, aí se segura o malandro. É ou não é? É isso. Não é isso. É isso. Ele não tinha televisão, não tinha máquina, nenhuma máquina em São Paulo, e fez o estrago que fez. Ah, Aí é que tá. propaganda eleitoral incipiente, né? É isso, nada. E fez o Ah, estrago que fez. É isso que eu estou dizendo. Como tem esse buraco, as pessoas estão de saco cheio. Essa é a palavra, entendeu? Da churumela, da mesma coisa, da mesma coisa. Ele fez o favor de mostrar. O complicador que existe agora é que se ele não for caçado, como se imaginava que a esquerda quer, a direita quer, o judiciário quer, se não for caçado, ele vai produzir um estrago inicialmente na direita. Porque Caiado, Zema, etc., etc., não terão tamanho para competir nesse universo que a gente está vendo e vivendo aí, mesmo que não tenha máquina nenhuma atrás dele, não, inicialmente falando. coisa que o Trump não teve, não teve esse tipo de problema porque ele não precisava enfrentar ninguém. Claro. Ele não causava divisão na direita porque ele era à direita, né? E a, Agora, pa- e se fez porque não foi punido. A justiça deixou ele solto. a mensagem, lembremos Collor lá atrás. Você tinha Brizola, PDT, PSDB nascendo, MDB, tal, tal, tal. Chegou um cara com uma conversa fiada, mole, e arrastou. Isso não era ainda tempo da mídia com a velocidade que tem agora e com o domínio que tem agora, um domínio, inclusive, que é de fora para dentro. Lembrando, inclusive, que quem sai muito bem dessa eleição é o nosso grande Elon Musk, É. né? Que apostou, 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 e como disse o Zé Roberto Toledo ontem, numa reportagem, ele só na Bolsa ontem faturou 134 vezes a mais do que investiu na eleição só na valorização das suas empresas. É. Não dá O, para o competir, né? Bob falou há pouco, mencionou há pouco, conteúdo e forma como parte da explicação aí, a falta de conteúdo e tal. É curioso notar o seguinte: o Papa hoje das táticas de direita, dado como grande ideólogo, não tem nenhuma ideia, é um ideólogo sem ideia. Uhum. O que ele tem é o resultado de observações que resultam numa forma de agir e que tem produzido resultado estupendo. No Brasil, a acusação às urnas, a apuração eleitoral, a eleição mesmo, vem do Bannon, Steve Steve Bannon. Bannon. Trump jogou assim na primeira eleição e na atual. Acusações ao sistema levaram Bolsonaro, Trump, Milley ao poder. E o Brexit. É Hein? o Brexit. E ao O Brexit. Brexit. Na Inglaterra, o Brexit na Inglaterra. Ah, sim. Na Itália, a Meloni, que está conseguindo
o prodígio de fazer um governo de direita moderado. É um caso excepcional entre os direitistas eleitos nos últimos 15 anos, mas também seguiu a cartilha do Steve Bannon. Milei na Argentina. Eu já citei o Milei e tal. E olha, outra vez o Trump faz exatamente a mesma coisa e obtém um efeito porque não é mais exigida uma ideia, um programa. Isso deixou de ser exigido pelas classes sociais, pelos meios de comunicação, pela academia, universidade. Nenhum desses segmentos, desses setores, dessas instituições cobra isso, cobra uma ideia, cobra um programa, mostra o quanto está sendo utilizada a raiva, o aborrecimento, o ressentimento de um eleitorado maltratado pelos poderes, particularmente pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo, os congressos. E não há, então, o que esperar de uma virada em resultados eleitorais. É isso mesmo que está dando aí. E é por isso que você tem toda a razão quando cita o Marçal como um candidato forte, por hora o mais forte, para 2026. Mas certas coisas que nós vimos aqui na última eleição, quer dizer, pessoal rezando para pneu, recebendo mensagem extraterrestre no celular. Eu vi coisas na internet de reação do eleitorado americano, do eleitorado trumpista, que eu fiquei assustado. Você ainda tem capacidade de me assustar. Teve uma mulher, uma trumpista, que estava sendo, se eu não me engano, entrevistada até na fila, numa fila de, não sei se cabine eleitoral, ou se era do Correio, para votar no Correio. Ela dizia, ela acusava o Biden de manipular o furacão Milton, era Milton, né, esse furacão novo, para atingir, não, é sério, está filmado, tem Sim, no mas é YouTube, engraçado, para né? atingir condados com maioria de eleitores de Trump. Aí eu falei, gente, por que eu agora vou ficar fazendo uma leitura, vou atrás de leitura mais sofisticada do fanatismo trumpista? Porque eu acho isso ocioso, porque isso aí não é o que mais, sabe? A que ponto chegamos, né? Ou a que ponto chegou o eleitorado fanatizado americano? E quando eu falo do tempo político, tempo de espera político, que o tribunal. Claro que tribunal sempre é também político, o tempo de espera pode ser uma coisa. Esse discurso agora que vai colar, tá vendo? A direita ganhou lá, vai ganhar. O que há que ser feito aqui agora é julgar o que já está pronto para ser julgado. Porque é óbvio que vai se avolumar a pressão para colar essa aspas vitória do Trump. Aqui o Bolsonaro já está dizendo, agora as minhas chances aumentaram. Ele está dizendo que o candidato a vice dele é o Temer. Quer dizer, isso é uma piada. Só o fato disso ficar nas manchetes vai ajudando a esfarelar, sabe, a legitimidade das coisas. Se Por, você vai por osmose e subserviência. É isso, mas por que se topa esse discurso? E se você fica vendo no dia a dia, no cotidiano, juízes que foram presos vendendo sentença aqui, juízes que foram presos ali, a polícia, isso vai erodindo o arcabouço de sustentação da chamada democracia, entende? Então, assim, ou as instituições agem para não ter que agir com além da risca de giz depois, ou então daqui a pouco complica. Se tem coisa para julgar, julga, gente. Se não, é inocente, é culpado, é culpado. Eu tô Agora, esperando. o Bob, vamos parar aqui um pouquinho e ver o seguinte. Aham. Trump, o primeiro mandato de Trump foi um horror, né? Segundo os democratas, ele invadiu tudo e não tinha a força que vai ter agora. Pá.
Aí ele vai e perde para Joe Biden, que supostamente era o sujeito que iria recompor o valor das instituições democráticas e também o cuidado com o clima, o cuidado com a economia e tudo. Porra, ele não conseguiu isso. E queria ser candidato à reeleição. Ele foi forçado a sair depois de dar provas mais do que evidentes que não teria a menor condição nem de ser candidato, nem de ser presidente mais 4 anos. Aí Trump aparece já de saída vitorioso, mas de repente, na cabeça das pessoas mais progressistas, aparece a salvação. Atores, atrizes, aliás, esse pessoal, ator, atriz de Hollywood, etc., quando apoia o candidato, eles sempre perdem, porque não é a maioria do povo. E aí a gente pensa no primeiro minuto, induzido inclusive pelas pesquisas que Jânio se referiu, que davam até o momento final que quem ganhasse ia ser por 0,36% de diferença. E aí você vê, rapaz, que o povo americano diz, não é bom nenhuma disso, nós estamos com inflação, nós estamos perdendo dinheiro, nós estamos ficando mais pobres, o governo não está respondendo a gente da forma que deveria. O discurso de Kamala é ótimo para Nova York, Califórnia e um grupamento mais de classe média, média alta e de intelectuais. E o povão diz, ó, pá, vocês querem esculhambar, vamos esculhambar de vez. Dando a Trump, inclusive, poderes imensos. E eu acho que se o governo do presidente Lula não entender que isso é um freio de arrumação e continuar com o mesmo tipo de ação, não é que a gente vê Minha Casa Minha Vida, PAC 2 e não sei o quê, com uma comunicação difícil e distante da massa, vai dar um Marçal ou um outro dessa natureza. Eu penso assim. Até porque há um descompasso entre os chamados indicadores macroeconômicos e o que a imprensa reflete. Se você pegar número de desemprego, reservas internacionais em 376 bilhões e vários outros, ocupação quase plena no emprego, mas só que isso não atravessa, não consegue sair não passa a mídia, né? Isso não é dito da forma que deveria ser dito. O que fica não chega a massa, o povão Isso. não entende, rapaz. É a mesma coisa. Eles estão oferecendo produtos sem glúten. Pô, e o pessoal aqui também não quer produtos sem glúten. Segurança pública, por exemplo, é uma coisa fundamental. E, inclusive, quando eu entrevistei Lula aqui, um mês atrás, eu falei, não, nós vamos fazer um SUS da segurança. Quase 2 anos de governo. Aliás, tem um videozinho interessante do grande, olha aí, Ronaldo Caiado, que é o rei da segurança pública no Brasil. Imagina, né? Vamos ver aí, só de sacanagem, né? Porque... Ontem o governador falou que o problema da violência é um problema nacional. Existem casos, não só se estão falando também, cenários no Rio de Janeiro, São Paulo, nos outros estados, Goiás. Peraí, aqui não, Jerônimo. Aqui bandido não se cria. Aqui em Goiás é segurança plena. Olha, eu vou lhe dar 2 sugestões. Primeiro, deixa só a polícia trabalhar. Segundo, se tiver difícil, chama o Caiado, me dá aí o comando por 6 meses que eu vou devolver a Bahia aos baianos. Presepeiro continua na presidência da UDR. Presepeiro, depois que ele falou isso, antes dele falar essa entrevista, mas depois da reunião que ele fez aquela presepada com o Lula, já apareceram N reportagens sobre como é que a polícia de Goiás está tratando a questão lá e como é que não está tratando. Que é a mesma forma que é fácil de tratar em qualquer lugar. Nas quebradas, tiro, porrada e bomba. Mata eventualmente alguém, calou a boca de alguém que fez uma denúncia, etc, etc. E claro, está faltando nós, o reportariado, principalmente dos meios que têm grana,
irem a Goiás e mostrar como de fato opera a segurança em Goiás. O feminicídio, por exemplo, e a agressão às mulheres, às pencas, em grande quantidade. Vem cá aí em São Paulo, fala em São Paulo aí. São Paulo, aqui, a propósito disso, o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, eu sempre voltarei ao tema, Guilherme Derrite, SS. disse na quarta-feira que as mortes de uma criança de 4 anos e de um adolescente na Baixada Santista durante uma ação policial PM estão sendo usadas como, aspas, vitimismo barato. O Danilo tem aí a foto da criança, infelizmente falecida, né? Como isso está nos jornais, eu não estou cometendo nenhuma impropriedade. Essa é a criança, segundo ele, falar dessa morte, porque ele foi cobrar. A criança chama-se Rian da Silva Andrade, 4 anos. Foi morto por tiros enquanto brincava no Morro do São Bento, em Santos. Morto também Gregory Ribeiro Vasconcelos, de 17 anos, e ferido um outro de 15 anos. Isso durante a ação da PM. O SS Derrite, do governo Tarcísio, disse que era vitimismo barato e palanque político. Uma resposta que não surpreende, vindo de alguém que disse o que disse, que eu vou sempre repetindo, que já matou, não prendeu muito ladrão, e que é uma vergonha um oficial da PM que não tenha participado de pelo menos 3 mortes em ações durante 5 anos de tiroteios. Né? Essa é a segurança pública de São Paulo. E o cara dizem que é pré-candidato a governador de São Paulo, jogando, evidentemente, para a plateia da extrema-direita. Não tem segurança, vamos lá. Bota para quebrar nas quebradas e diz que você faz segurança bem feita. São 95 mortos só na Baixada Santista. E Beatriz Rosa, a mãe do menino, relatou o fato assim: a gente estava na rua, as crianças estavam brincando quando a polícia começou a atirar e a gente saiu correndo. Quando vi, tinha muito sangue no chão. Era do meu filho. Apenas imaginem se a PM, qualquer PM, mata uma criança de 4 anos numa zona nobre lá de Goiânia, ou aí na Vitória, em Salvador, ou em Ipanema, no Leblon. Não mata. Isso é na quebrada. É contra os de sempre. É isso. Então vem falar de segurança com essa presepada toda, que é pré-candidata a presidente da República. Haja saco. E aí, Jânio? Nesse caso, há ainda uma particularidade que ilustra bem a situação do Brasil nesse quesito de segurança. O menino que foi morto pela PM era órfão de pai, porque a PM já havia matado o pai dele. Isso. Da mesma maneira, uma bala absolutamente injustificável, disparada por um soldado da PM, ao qual nada aconteceu, como nada vai acontecer a quem matou essa criança. 7 PMs foram afastados. Crianças por aí, não acontece nada mesmo. Se matarem adultos, também não acontece. Então, afastaram 7 PMs e pronto. É isso. Para inquérito interno, né? É isso. E aí agora nós vamos ter que aguentar essa presepada de vinzemas e caiados com as soluções mágicas para a segurança. E quando o presidente da República convoca governadores para discutir o tema, vamos fazer como? Vai lá o presepeiro fazer campainha fuleira, forçando o seu sotaque sertanejo, seu R retroflexo, para mostrar que é popular, e 3 governadores, Jorginho, Eduardo Leite, sequer mandam representantes. Quer dizer, como se não tem nada a ver com isso. Aqui a gente resolve. E aí qual é a cobertura massiva e intensiva que há em relação a esses 3 governadores, ao que é a segurança nos seus estados e o que verdadeiramente é a segurança em Goiás. O que é a segurança em Goiás? Quem foi verificar lá nos detalhes, etc, etc? Mostrar quem é. Não, e você vê que ele chega para Jerônimo, deixa sua polícia agir. Quer dizer, a solução
é a polícia entrar pesado, matando. Fazer o que bem entender. Deixa a polícia agir, é o que a polícia faz, gente. Um dos problemas está exatamente na atuação de. Eu nunca falo da polícia como um todo, mas é óbvio que as polícias têm suas bandas podres, ligadas inclusive ao crime organizado, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em todo lugar. É óbvio. Quem é que não sabe disso? Aliás, desde a origem, começa com os esquadrões da morte, começa com o aparelho de repressão todo da ditadura, permaneceu intocável. E os secretários de segurança de vários estados, inclusive, se eu não me engano, aí no Rio de Janeiro, Major Cerqueira, que participou da morte de Lamarca, eram os caras que vinham da ditadura. Essa é a segurança que prevalece até hoje. Trocaram alguma coisa, mas é a mesma coisa. O que que é o que que são as polícias, as cadeias, os presídios do Brasil, se não centros de tortura? Quem é que não sabe? Só que só tem lá pobre, preto e periférico. E é isso que esses caras chamam de segurança. Matar pobre, dane-se. Isso, obviamente, vai produzir efeitos. É claro que o governador de São Paulo, como esse governador agora, eles apostam nisso como a solução e como a grande bandeira para 2026. E também por isso que 3 governadores exatamente da direita não mandaram sequer representantes a uma reunião para tratar de uma coisa tão grave que é formular um sistema de segurança que seja verdadeiramente nacional, interconectado, interligado, no que é possível, sem ferir as instâncias estaduais. Sim, Bob, eles vão tentar com isso, tentar chegar a uma candidatura viável a presidente da República. Mas vão ser atropelados pelo Pablo Marçal ou os Pablos Marçal da vida. Isso. Que vai por outro caminho, e isso tudo fica uma baboseira da igualdade. Você acha o que, Jane, disso? Eu lembro a vocês que a direita já tem 3 ou 4 candidatos capazes de um bom desempenho eleitoral em 2026. Os democratas nem se lembram que em 2026 haverá eleição presidencial. Ou já estariam pedindo ao presidente Lula que tomasse providências em relação ao seu ministério para fazê-lo funcionar. São pouquíssimos os ministros, daquelas 3 dúzias de ministros que vagam por Brasília, são pouquíssimos. Olha, eu não diria que chegam a 20% os que efetivamente têm justificado na sua prática o cargo que lhes foi entregue. Nos partidos ditos de esquerda, de qualquer maneira são os partidos que representam uma intenção democrática, nada se move em relação à sucessão de 26. Estamos com 2 anos de governo já cumpridos ou em conclusão, né? O próximo ano será o de tratativas bastante intensas com vistas à eleição. O ano seguinte será já um ano de disputa e, portanto, o tempo que resta aos democratas é exíguo, é muito pouco, é quase nada. Um meio mandato para começar a tratar de uma sucessão presidencial difícil é muito pouco, em qualquer país. Quanto mais aqui, onde os democratas têm dificuldades a superar gigantescas. Não contam com os meios de comunicação, não contam com ideias propostas, nada dessa pasmaceira geral das cabeças. Quando forem tratar, é tarde. E o tempo é o que se vislumbra em relação a uma sucessão presidencial que tende a trazer para os democratas brasileiros o mesmo resultado que os democratas americanos, pelos mesmos motivos, estão enfrentando. E lá também a bobeada de deixar o Biden. Vocês leram que hoje o Bolsonaro ameaçou, do fundo é uma ameaça,
pedir ao Supremo Tribunal Federal que o liberasse para ir à posse do Trump, em janeiro. Eu disse isso hoje de manhã ou ontem à noite. E o tempo é Já menor tinha ainda. feito um pedido, ou pelo menos uma sondagem, para viajar aos Estados Unidos. É, E vai ficar repetindo isso, porque a acho que maneira não. de se dizer perseguido também pelo Ah, Judiciário, pelo Supremo, etc. Está cansado de saber que ele não pode viajar ao exterior. E o tempo é menor ainda, Jânio. O tempo é menor ainda, porque em abril de 26 tem a desincompatibilização. Então, na verdade, é mais 1 ano e meio e olhe lá. É, E é exatamente isso que Jane falou, que também eu sinto e que me dá uma certa agonia, é de ver que o governo, quer dizer, não há nada novo, não se cria nada novo, e é como se a eleição de 2026, ninguém está trabalhando nisso, já não trabalharam suficientemente bem na eleição municipal desse ano, porque acham que é local, mas sempre tem efeito político. Pois é, pessoal, muitíssimo obrigado, Jânio, um abraço, meu querido. abraço a vocês, muito obrigado. Sérgio Augusto. tchau. Eu notei que nós estamos tá um tom meio elegíaco hoje no nosso programa. Agora, hoje entrou em cartaz aqui o filme Ainda Estou Aqui, eu vou ver. Você já Tem que viu ver. em sessão especial, eu não tenho esse privilégio, mas irei. Bob, um grande abraço para você, meu Um amigo abraço para também. você, Mário, Sérgio, Jânio e as amigas e os amigos que aqui estão.